Cinco amigos saem para pescar em um belo dia de sol no Havaí, mas cometem um erro de principiante. Eles não checam as previsões do tempo. Se tivessem checado, iriam saber que havia uma grande tempestade se aproximando. O barco deles, chamado Sarah Joe, nunca mais retornou ao porto. Seria só uma história de naufrágio comum, como tantos outros que acontecem todos os anos. Não fosse pelo fato do barco ter sido encontrado 10 anos depois, em uma ilha remota, junto com o túmulo de um de seus passageiros. Fala, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. E pessoal, eu estava aqui matutando, qual seria a playlist preferida de vocês aqui, hein? Conta aí pra mim nos comentários, qual é a sua playlist favorita? O vídeo de hoje, por exemplo, está na playlist de casos insólitos, grandes mistérios. Então, antes de começar, dá um confere aí nas notificações para não perder nenhum conteúdo. Toda semana tem vídeo novo por aqui. E se não quiser perder nenhuma novidade aqui do canal, acompanhar os bastidores, me segue lá no @oinsólito. Combinado? Então, vamos aos fatos. O mistério de Sarah Joe teve início em 11 de fevereiro de 1979, quando 5 amigos embarcaram para passar a tarde pescando. O barco não estava nem de longe equipado para uma longa viagem marítima. Isso é uma informação importante. Ele estava ali equipado só para um dia de pesca mesmo entre amigos. Esse era o plano. Quando a tripulação partiu da ilha de Maui, as condições climáticas não poderiam ter sido melhores. Quase não havia vento e a superfície da água estava calma e clara como um cristal. Porém, sem aviso, 2 horas após a partida dos amigos, desavisados, o clima local mudou drasticamente. Uma forte tempestade atingiu a ilha, deixando a indicação clara de que as condições no mar devem ter sido bem piores. Devem ter sido horrendas e totalmente inadequadas para o mais experiente dos marinheiros. Os ventos fortes e as chuvas torrenciais devem ter jogado o barco de um lado para o outro, como se fosse um barquinho de brinquedo. As ondas chegaram a incríveis 20 metros de altura. Vários barcos de pesca maiores conseguiram voltar ao porto, mas Sarah Joe não. A guarda costeira só conseguiu iniciar as buscas no dia seguinte, após a tempestade passar. Durante 5 dias, a busca cobriu mais de 110 mil quilômetros quadrados de oceano, mas eles não encontraram vestígios dos 5 homens ou do barco. Apesar de todos os esforços, quase uma semana depois, os especialistas concluíram que o Sarah Joe naufragou e afundou com todos os homens a bordo. Com as buscas sendo encerradas, só restava aceitar o fim da história. O tempo foi passando e todos foram realmente se esquecendo do Sarah Joe. E isso poderia ter realmente marcado o fim dessa história. Mas, claro que não, né? 10 anos depois do naufrágio, um grupo de cientistas que estava em uma missão rotineira de vida selvagem nas ilhas desabitadas do Pacífico Ocidental, as Ilhas Marshall e o remoto atol de Taongi, onde eles estavam em missão, ficam a aproximadamente 3.500 quilômetros a sudeste do Havaí. Em 10 de setembro de 1988, o biólogo John Naughton encontrou um barco de fibra de vidro abandonado no litoral do atol de Taongi. Ele conseguiu determinar parte do registro do barco, o que foi suficiente para verificar se ele vinha de algum lugar nas ilhas havaianas. A partir disso, uma investigação mais aprofundada teve início e, para grande surpresa, ela estabeleceu que aquele barco era o barco que havia sumido durante a forte tempestade em fevereiro de 1979. Aquele era o Sarah Joe. Mas se você pensa que a história acaba aí, com um mistério sendo desvendado, você ainda não viu nada.
É agora que o mistério começa de verdade, porque a descoberta do barco levantou muitas outras questões. Não havia nada dentro ou ao redor do barco. John Alton e sua equipe resolveram procurar pistas ou itens provenientes do Sarah Joe no atol e encontraram uma cruz improvisada que saía do topo de uma cova rasa. Além disso, um osso mandibular humano se projetava para fora do monte de pedras de coral e pedras de cascalho que cobriam essa cova. No túmulo, havia pedaços de papel em branco com cerca de 8 centímetros quadrados, repousando sobre o esqueleto. Todos os pedaços de papel estavam empilhados, como um manuscrito ou um livro não encadernado. Entre cada folha de papel estavam pequenos pedaços de papel alumínio. Essa pilha de papéis tinha cerca de 3 centímetros de espessura. E a equipe de biólogos não conseguiu nem imaginar qual seria o objetivo daqueles papéis. Eles decidiram então que qualquer outra escavação do túmulo poderia ser desrespeitosa. Então, foram embora e informaram a descoberta às autoridades. Vários testes foram feitos para identificar a quem pertencia aquele esqueleto, e os resultados revelaram que os restos mortais pertenciam a Scott Moorman, um dos 5 amigos que saiu para pescar naquele dia. Os outros 4 membros da tripulação nunca foram encontrados. O motor de popa do Sarah Joe também desapareceu. Parece provável que Scott e o barco tenham chegado à área por sorte. Mas o que teria acontecido com os outros homens? E quem enterrou Scott Moorman? Uma das teorias mais plausíveis gira em torno de uma tradição funerária oriental. Tradicionalmente, os chineses incluem em um caixão pequenos pedaços de papel, moeda separados por folhas de ouro ou prata. Esses itens são enterrados com o cadáver para que sejam utilizados na vida pós-morte. Isso corresponde ao tipo de enterro que os pesquisadores encontraram no atol de Taonji. Com base nisso, é possível que um barco de pesca oriental tenha encontrado e enterrado o corpo de Scott Moorman. Mas, calma. Antes de fechar o entendimento, leve em consideração algumas coisas. Há muito mais no mistério de Sarah Joe do que o desaparecimento e reaparecimento de apenas um dos 5 homens. Veja, o barco não possuía uma construção mais robusta e era destinado somente ao uso costeiro. O fato do barco ter sobrevivido a uma das piores tempestades já registradas e ter acabado em um atol a milhares de quilômetros de distância é um grande feito. Primeiro ponto. Segundo, especialistas acham que o tempo de deriva entre o Havaí e o atol de Taonji seria algo em torno de 3 meses. Isso, por si só, levanta algumas questões. Porque 4 anos antes de John Alton e sua equipe chegarem à ilha, uma outra equipe de pesquisa esteve lá e não relatou nada fora do comum. Um barco descartado pode até parecer trivial o suficiente para não citar em um relatório oficial, mas uma sepultura não. Então, onde estava o Sarah Joe após deixar o Havaí em 11 de fevereiro de 1979, até ser encontrado? No atol, de certo, ele não estava, pois em 1984, uma primeira expedição chegou ao atol de Taonji. Lembre-se, as buscas começaram no dia seguinte ao desaparecimento, depois da tempestade. Nada foi achado, embora tenham vasculhado uma grande área. A deriva até o atol, segundo especialistas, poderia levar até 3 meses. Tudo muito insólito, não acham? As famílias dos homens desaparecidos contrataram um detetive particular para investigar o caso. E esse detetive levou uma equipe para Taonji. Essa equipe descobriu mais ossos de Scott Moorman, perto do túmulo original. Mergulhadores também vasculharam todo o local e encontraram um motor do barco embaixo d'água. E para jogar ainda mais estranheza nesse caso, também foi concluído pela equipe de investigação
que como o canal entre os recifes e a ilha é muito estreito, é improvável que o barco tenha chegado até onde sem a interferência humana. Até hoje, caros abduzidos, lamentavelmente, é tudo o que se sabe. Os mistérios envolvendo o desaparecimento e o ressurgimento do Sarah Joe permanecem. O desaparecimento, na verdade, segundo a lógica, era aquilo que foi concluído realmente nas semanas que sucederam a tempestade. Naufrágio, tragédia, mas o ressurgimento de uma forma tão incomum assim parece até coisa de filme, não é? Quem aí já assistiu a Ilha Misteriosa? Deixa aí nos comentários. Enfim, fato é que parece que quanto mais se investiga, mais detalhes estranhos surgem. Para finalizar, veja só, o irmão de Ralph Malayakne, um dos membros da tripulação, Robert, sugeriu que Scott tenha se amarrado no barco, que na verdade, como vimos aí, era um barquinho, para poder aguentar a tempestade. E ele pensa também que nenhum dos amigos tenha sobrevivido à tempestade e muito menos à longa viagem até a ilha. E esse pensamento de Robert faria sentido inclusive com o fato de um barco oriental ter encontrado o corpo de Scott por acaso na ilha e o enterrado. Quanto aos outros 4 amigos, com base nisso também, devem ter caído no mar durante a tempestade e sumido em sua imensidão. Mas e você, o que pensa a respeito do mistério do Sarah Joe? Quem enterrou de maneira tão peculiar Scott Moorman? Esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenha gostado. Eu vou deixar aqui na tela também uma playlist bem legal para vocês de casos misteriosos. Você já ouviu falar do voo 401? Dá uma espiada lá que eu acho que você vai gostar. Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.